Alô, som, alô, som. Boa noite a todos. Sem querer ser chato, mas já sendo, eu espero que quando tenha visita aqui a gente fique mais em silêncio antes da palestra do estudo, para a gente não passar vergonha, né? Padrão vibratório, silêncio, aqui que a gente fala sempre, né? Antes do estudo, antes da palestra, porque senão pega mal para a gente, né? Vamos lá então. Dois avisos bem rápidos. Próxima sexta-feira, para quem não vai no IMPAMED, a gente até postou no grupo, mas muita gente vem de sexta-feira e não está no grupo. Então a gente já avisou na quarta, vamos lembrar de novo. Na próxima sexta-feira, a palestra lá no nosso evento, então nós não teremos nenhuma atividade aqui na sexta-feira à noite. A palestra da sexta-feira, então, é a abertura do nosso IMPAMED lá. E lembrando, para quem possa esquecer, que sempre após o IMPAMED, a quarta seguinte a gente não tem estudo, né? Então aí, na próxima quarta, nós teremos o Lindomar no estudo, e na quarta seguinte, aí a gente não tem o estudo, tá? Só para a gente se ligando. E lembrando mais uma vez, para a gente não se perder, que aí é fácil a gente confundir. Na quarta-feira, o estudo do Lindomar é às 19h30, e na quinta-feira, o curso de passe é 19 horas. Tanto um como o outro estudo é aberto ao público, pode vir qualquer pessoa. Nós só não teremos as evangelizações, não teremos a evangelização para as crianças, tá? Mas tanto a quarta como a quinta é livre, lembrando que na quarta é 19h30 e na quinta é 19 horas, tá certo? Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pensar no bem. Vamos tentar nos alimentarmos com o bem, com aquilo que é bom, com aquilo que é salutar, com aquilo que vem enriquecer a nossa existência. É bem verdade que a vida é também preenchida por situações, por contextos, digamos assim, amargos. Todavia, sempre será uma questão de escolha, pendermos para o mal ou para o bem, nos inclinarmos para as sombras ou para a luz, realizarmos aquilo que o homem velho deseja ou nos reeducarmos e fazer aquilo que o homem novo deseja. E nesse processo de escolhas, nós vamos traçando o nosso destino, construindo o nosso futuro. O livre-arbítrio é uma das maiores provas da justiça de Deus. Deus cria leis e todos nós estamos inseridos nestas leis. Se viermos a acertar, o mérito é nosso, não de Deus, no sentido que nos deu privilégios. Nós recebemos o que é bom porque fizemos boas escolhas. Mas se viermos a sofrer, da mesma forma não culparemos Deus, porque do mesmo jeito fizemos as nossas escolhas infelizes e atraímos para nós as consequências naturais das decisões que tomamos. Isso faz nos enxergar a vida com uma clareza imensa. Essa percepção das escolhas, da lei de ação e reação, de causa e efeito, do livre-arbítrio em si, nos permite entendermos melhor a justiça divina, entendendo que Deus não é um jogador de dados, que Deus não privilegia ninguém, que Deus não é mais simpático a esta ou aquela pessoa. Somos todos filhos dele.
e temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades. E aquele que tem uma vida mais difícil, talvez seja porque alcançou um patamar evolutivo que esteja em condição de viver aquelas experiências mais difíceis. Ou quem sabe, talvez, aquele que tem uma vida mais difícil é porque tropeçou mais, perdeu mais tempo, desperdiçou mais encarnações e agora então, para se redimir, acaba tendo que enfrentar uma vida com mais dificuldades. E tudo isso são consequências naturais das escolhas que fazemos. Sendo assim, reconhecendo a justiça divina e também a sua misericórdia, pedimos a Deus, pedimos a Jesus que nos abençoe e que possamos fazer o nosso melhor sob a tutela deste Jesus, que a todos nós ampara. Que assim seja. Bem, como nós havíamos mencionado, nós vamos hoje fazer a última parte do estudo A Obsessão e as Suas Faces. Na semana passada, nós fizemos o primeiro estudo, fazendo uma separação das várias possibilidades das influências espirituais. Na semana passada, nós explicamos o que é pressão psíquica, o que é obsessão coletiva, o que é obsessão complexa, o que é obsessão amigável, o que é autoobsessão, o que é contaminação, o que é autocontaminação. Tudo explicado no estudo parte 1. Nesta semana, na quarta-feira, nós realizamos a segunda parte do estudo, respondendo algumas perguntas, e hoje, então, vamos encerrar com as perguntas restantes sobre o tema obsessão. Tá certo? Muito bem, vamos então para a primeira pergunta. A depressão pode ser causada por um processo obsessivo? Descartes, filósofo, um dos filósofos mais reconhecidos que nós temos, dizia que quando nós temos um problema, nós deveríamos pegar esse problema e separar em pedaços. E tentarmos entender cada pedaço. E entendendo cada pedaço do problema, no final nós entenderíamos o problema como um todo. Então, nos baseando nesse ensinamento de Descartes, a gente pode dizer que quase sempre, embora exista uma ou outra exceção, quase sempre as nossas doenças, particularmente as emocionais, elas não têm uma única causa. Nós lidamos com as enfermidades, principalmente as da alma, e temos que reconhecer que, ainda que exista um processo obsessivo, e realmente uma pessoa pode estar num processo depressivo por conta de uma ação espiritual, mas normalmente você tem ali outros elementos. Às vezes um próprio problema emocional, uma tristeza trazida de algum lugar do passado distante ou do passado mais recente. Nós podemos ter ali um problema orgânico, porque haveremos de lembrar que emocionalmente somos influenciados pelo corpo e vice-versa. Como o espírito está ligado ao corpo célula a célula, nós entendemos que eu posso ter um problema emocional e isso repercutir no físico. Exemplo, eu tenho uma depressão e perco o apetite. E aí então eu vou emagrecer, eu vou perder peso, eu vou ter problema no estômago, como um reflexo físico de um problema emocional. Mas eu também posso ter um problema físico, uma doença grave, e com a doença grave entrar em depressão.
Então aí é o inverso, eu tenho um problema de saúde física reverberando na minha alma por eu não conseguir lidar com ela. Então, em síntese, nós compreendemos que normalmente num processo depressivo, vamos pegar a depressão, nós não teríamos apenas a ação de um obsessor. Por uma razão muito simples, que nós explicamos nos estudos anteriores. Toda ação perniciosa, toda influência de um espírito inferior, todo o processo obsessivo, ele precisa de brechas para se instalar. Então não dá para você imaginar uma pessoa que é alegre, feliz, de bem com a vida, encostou um espírito e ela entrou em depressão. Não é uma coisa mágica. O espírito inferior, ele não tem esse poder sobre nós. Eu estou feliz, muito feliz, encostou um espírito em mim, amanhã eu estou triste, entrei em depressão. Nesses casos, há em mim padrões de tristeza, muitas vezes de angústia, da própria depressão que já está ali, e então o espírito potencializa esse processo que já está instalado em mim. É muito difícil tratarmos casos em que a causa do problema seja uma única coisa, no campo emocional. E às vezes até no campo físico. Um dia desses eu fui no médico por conta de um zumbido no ouvido, e eu estava muito preocupado com o zumbido. E no médico, tudo mudou. Eu fiquei muito mais preocupado. Em vez de ele me ajudar, ele piorou a situação. Porque eu perguntei a ele, o que é que o senhor acha que pode ser? Ele disse assim, olha, pode ser bruxismo, que está afetando o aparelho auditivo, pode ser o envelhecimento natural do próprio aparelho auditivo, pode ser diabetes, pode ser pressão alta, pode ser um problema no sangue, pode ser a tireoide, pode ser uma lesão na infância, né? E ele fez uma lista de coisas que podiam ser. Detalhes, para nenhuma delas tem remédio. Isso é o pior, não é? Então, às vezes até um problema físico pode ter várias causas. Os emocionais, muito mais. Então, num quadro depressivo, pode sim haver um processo de obsessão. Mas a gente tem que pesquisar, porque com certeza ali tem outros elementos que mantêm a pessoa nesse quadro. Assim também como as demais situações. Próxima pergunta. Pelo que entendemos, os obsessores podem se aproveitar de alguns sentimentos que temos e não sabemos conduzir, piorando a situação. Exemplo, culpa. Dito isto, como trabalhar a culpa? Sim, vamos por parte. Isso é verdade, a gente já sabe disso. As nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. 3 pontos: ação, pensamento e emoção. Sempre que um espírito quer nos prejudicar, ele vai buscar a nossa fraqueza nesse sentido. Por exemplo, você pega uma pessoa ansiosa, a mente está sempre acelerada, sempre acelerada. Isso gera um desgaste mental. É por isso que muitas pessoas que têm ansiedade começam a ter lapsos de memória. Porque uma das coisas que a ansiedade causa é o esquecimento. Imagine esse ar-condicionado ligado um dia, uma noite, outro dia, outra noite, outro dia, outra noite, vai chegar num ponto, né, que se ele não conseguir desligar sozinho, se não tiver esse recurso, ele vai vai parar de funcionar. Então, o espírito, evidentemente, vai atuar nessa área, já que a pessoa, por ser ansiosa, tem um pensamento acelerado, ele vai atuar ali. As emoções muito mais, porque nós sabemos que as nossas emoções, temos ainda grandes dificuldades para lidar com elas. E eles vão atuar, sejam elas quais forem, seja o medo, seja a culpa, como está perguntando aqui. Tá, e aí a segunda pergunta é, como eu lido com a culpa? E eu diria assim, você só tem uma forma de resolver o problema da culpa. Primeiro, o processo é a longo prazo. Porque nós já reencarnamos culpados. Mesmo que você deixe de lado os erros dessa encarnação, sabendo do nosso passado espiritual,
a gente já reencarna com uma carga muito pesada de equívocos praticados na vida passada. Ponto. E não dá para imaginar que tantos equívocos assim possam ser resolvidos com meia dúzia de caridade. Outro dia uma pessoa disse assim para mim: nossa, mas quando eu vou melhorar? Já faz 10 anos que eu trabalho no bem. 10 anos parece muito tempo. Se você comparar os 300 anos que ela ficou fazendo o mal, o que representa 10 anos? Nada. Nossa, Aguinaldo, então eu faço o quê? Continue trabalhando, continue fazendo. Ah, mas eu estou me sentindo muito culpado. Legal, bacana, pode continuar sentindo, mas continua trabalhando, continua fazendo. Porque nós só superaremos essa sensação de culpa quando a nossa consciência sentir que estamos quites. Porque, pare para pensar. Imagine uma jovem de 16, 17 anos, que quando se vê grávida, no desespero de ter um filho tão jovem, sem o apoio da família, acaba cometendo um aborto. Cometeu o aborto. Bom, a vida prossegue. E aí essa jovem começa a se arrepender do que fez. Começa a compreender que não deveria ter feito isso. E ela começa a sentir culpa. O que vocês acham que Deus espera dessa jovem? Que ela fique sentada no sofá, remoendo, chorando, batendo a cabeça na parede. Eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpada. Ou que ela, a partir da dor que está sentindo, pela culpa que está vivenciando, vá fazer o bem. Deus, na sua misericórdia, o que a gente acha que Deus espera dela? A segunda hipótese, é natural. E ela que vá fazer o que puder fazer. Ah, mas será que ela vai conseguir compensar o erro que cometeu? Ah, aí só Deus sabe, né? Aí no final da existência, pega lá a balança, soma, subtrai, multiplica, divide e vê o que dá. Com todos nós será assim. Como é que será que eu vou chegar no mundo espiritual? Vou chegar bem, mais ou menos, ou acabado? Bom, aí depende das contas que você vai sentar para fazer. Eles vão somar o que você fez de bem, vai subtrair, né, ao quadrado, vai multiplicar, vai tirar de novo, e aí a gente vê o resultado que dá. Agora, se você continua se esforçando, fazendo, pelo menos você tem em sua defesa o fato de ter feito. E eu acho isso uma coisa muito importante. As pessoas que com medo de errar desistem de fazer, arrumam um problemão para suas vidas. Porque com medo de errar, eu desisto de fazer, eu nada faço. Mas ainda que eu tenha medo de errar e erre, porque nós vamos errar, ainda que eu tenha medo de errar e erre, quando eu for prestar contas à minha própria consciência, eu vou poder dizer assim, eu errei, mas que eu fiz, eu fiz. Eu tropecei, mas que eu fui, eu fui. Eu até xinguei, mas que eu fiz também, eu fiz. Teve vezes que eu trabalhei de mau humor, xingando Jesus, mas que eu fui, eu fui. Olha que coisa legal. Olha que bacana isso, não é? Então, é assim que a gente precisa pensar. Próxima pergunta. Só para acrescentar. A gente tem exemplos palpáveis sobre isso que eu estou falando. Porque alguém poderia, sem um maior conhecimento, alguém poderia dizer assim, Aguinaldo, você está dizendo isso. Mas quem disse que realmente é isso? E a gente não pode esquecer que o que a gente fala aqui, embora cada orador use caminhos diferentes, é o que nós trazemos da doutrina espírita. Quer ver 2 exemplos palpáveis disso que eu estou falando? O próprio apóstolo Paulo, que nós tão bem conhecemos a história, que antes de virar Paulo na condição de Saulo, perseguiu muitos cristãos. Quando Jesus encontrou com Saulo, o que Jesus fez? Pôs o dedo na cara de Saulo e Saulo, hein? Mas você, hein, Saulo? Que decepção, hein? Mas que patifaria que você está fazendo, hein? Você prometeu fazer um monte de coisa e está fazendo isso? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que é o diálogo lá que nós conhecemos bem. Maria de Magdala,
talvez seja um exemplo bastante palpável de que isso que nós estamos falando é a realidade. Encontrou com Jesus, e Jesus disse a ela, num diálogo narrado por Amélia Rodrigues, quando Jesus, e nós já contamos isso aqui, Jesus disse, ela chegou para Jesus, e como Jesus a chamou pelo nome, Maria, eu te esperava, ela reagiu e disse, nossa, se o senhor sabe o meu nome, o senhor sabe o que eu faço. Ela estava se referindo à profissão dela, né? E Jesus diz mais ou menos assim para ela, não importa para mim o que você fez até agora, importa o que você vai fazer daqui para frente. E aí ela se tornou lá, e a gente conhece a história também. Então são exemplos bem palpáveis disso que nós acabamos de explicar. Vamos para a terceira pergunta. Os benfeitores podem nos ajudar sem a gente merecer? Ai de nós se eles não fizessem isso. Ou vocês acham que todas as bênçãos que vocês têm é por merecimento? Se a gente fosse esperar sem a misericórdia de Deus, se a gente fosse receber só o que merece, vocês não imaginam o que já tinha acontecido conosco. É óbvio que os benfeitores nos ajudam, mas tem um negócio importante. Quando Deus lhe ajuda sem você merecer, você fica devendo. Você fica devendo. Hoje uma pessoa fez uma caridade, depois me mandou uma mensagem, olha, fiz essa caridade, ganhei mais bônus horas? Eu disse, não, vai abater naquelas que você deve, e você não pagou, que está atrasado. Ela não gostou muito da minha resposta não, mas eu fui sincero, é verdade, não é? É verdade isso. Eu mesmo posso dizer isso, uma série de situações, por exemplo, de influência espiritual mais pesada, de problemas de doença mais graves que eu tive, que eu tenho a certeza que os espíritos me ajudaram, não porque eu merecesse, mas em nome da casa espírita, do trabalho que estava sendo realizado. Tipo assim, merecer não merece esse coitado não, mas também aí vai complicar tudo, não é? Então, vamos ajudar. E isso tem acontecido com todos nós. Então, os benfeitores não só podem, como nos ajudam diariamente em nome da misericórdia divina. E é aí que a gente falha, né? E aqui não é um julgamento. Todo mundo faz o que quer. Eu já vi, por exemplo, já ouvi algumas histórias da pessoa chegar e dizer assim, nossa, olha, eu passei no Dr. Klaus, estava para fazer uma cirurgia, já estava marcada a cirurgia, passei algumas vezes no Dr. Klaus, o médico pediu um novo exame, não tinha mais nada. O tumor sumiu, não sei o que sumiu e tudo mais sumiu. E aí eu penso assim, se eu viver uma experiência dessa, e eu já trabalhava no bem, eu vou triplicar o meu trabalho no bem. Porque eu vou ficar tão grato a Deus de ter me ajudado. Aí o que geralmente você vê? A pessoa fica feliz, mas também nunca mais volta. E talvez, se ela tiver um outro problema, daí 1 ano, 2 anos, ela vai voltar de novo. Quer dizer, aí a coisa se complicou. O que eu quero dizer? Talvez, quando você tem um problema grave e você melhora, seja Jesus dizendo assim, trabalhe um pouco mais. Nós vamos te ajudar aqui. Era para ser pior, nós vamos te dar uma força. Era para você cair, nós vamos te levantar. Tá legal? Então vai trabalhar um pouquinho mais para justificar a ajuda que você recebeu sem merecer. Deu para entender? Mas a gente faz o contrário. E aí a gente some do trabalho e fica feliz, né? Estou curado, e vai viajar para o mundo, vai na Disney, né? E aí, né? Tudo bem, né? Depois quando você adoecer de novo, pede para o Mickey te ajudar, né? É um pensamento que a gente tem. Eu acho que o nosso conhecimento, e cada um é livre para pensar como quer. Mas quando a gente tem essa noção, quando a gente tem essas experiências, a gente realmente começa a pensar que mais a gente pode fazer por nós mesmos, não é? Por nós mesmos. Um dia uma pessoa que estava com raiva de mim e saiu do centro, depois ela me pediu desculpa. Assim, no emocional dela, assim, ela disse assim, nossa, Aguinaldo, mas eu ajudei tanto você. Eu digo, eu não.
Você teria me ajudado se pagasse uma conta minha de água, uma conta minha de energia, se você me desse um carro de presente, você teria me ajudado. Você ajudou o centro ao qual eu dirijo. Não tem nada a ver com isso. O teu negócio é com Jesus, né? Eu sempre digo para Carla, quando ela me cobra uma coisa, eu digo, olha, eu sou o capataz, você trabalha para Jesus, conversa com o patrão. Negócio de salário, 13º, essas coisas, não é comigo. Eu só sou o capataz, né? E a gente brinca, mas a gente cria essa ideia que a gente está ajudando ou servindo pessoas. Nós não estamos. Você tem numa casa espírita uma pessoa, que no momento sou eu, que representa a casa espírita. Mas toda a ajuda que vem para casa, que é muito bem-vinda, continue mandando, material, emocional, espiritual, tudo que vocês puderem. Tudo que vocês puderem. Quando a pessoa diz, Aguinaldo, eu vou orar por você, eu digo, ore mesmo. Ore que eu estou precisando muito. Ore mesmo. Né? Quando as pessoas ajudam, a gente fica muito feliz. Mas você não está ajudando a pessoa física. Por isso que muita gente diz assim, eu abandonei o espiritismo. Eu gostava tanto daquele fulano, aquele espírita, ele me decepcionou, abandonei a doutrina. Olha, mas o que o indivíduo tem a ver com a doutrina? Você não tem que estar na doutrina pelas pessoas. Nós podemos e até devemos admirar algumas pessoas, que são admiráveis. A gente pode até gostar de algumas pessoas, né? Que a gente olha e diz, puxa vida, que legal, né? Que legal. Mas você está ali pela doutrina. Você está ali por Jesus. E se a gente confunde as coisas, aí a gente vai fazer besteira, certo? Próxima pergunta. Os problemas familiares podem ser processos obsessivos instalados na família? Sim, inclusive de encarnado para encarnado. Né? Existem grandes processos obsessivos de mães superprotetoras que viram uma obsessora do seu filho, de filhos chantagistas que viram obsessores dos seus pais, de maridos ciumentos que viram obsessores das suas esposas, de esposas malucas que viram obsessoras dos seus maridos. Então vocês não imaginam a quantidade de obsessão que existe de encarnado para encarnado. Já começa por aí. Agora, se você estiver falando de espíritos desencarnados, também. Nós não podemos esquecer das variáveis. É aquilo que a gente diz sempre no estudo. Quando você explica algo, não significa que aquele algo que você explicou serve para todas as situações. Você pega a depressão, vamos voltar a falar da depressão. Qual é a causa da depressão? A depressão é uma doença que tem uma causa multifatorial. Ou seja, situações diferentes podem causar depressão, inclusive problemas hormonais. Então você não tem uma causa só, certo? Então quando eu digo, olha, a influência de um obsessor pode estar desestabilizando a família, não quer dizer que toda família que está desestabilizada é o obsessor que está agindo. Você pode ter essa situação, você pode ter outra situação. A própria relação daqueles que estão envolvidos ali é que podem gerar os problemas que ali estão acontecendo. Então a gente não pode esquecer desta situação. Eu até lembro na relação afetiva, eu citei essa passagem num casamento que eu fiz recentemente, onde um terapeuta ele explica assim, falando do casamento. O casamento tem 3 fases. E dificilmente o casamento vai se sustentar se você não chegar no 3º estágio. O primeiro estágio é o melhor de todos. Você só vê flores. Você não vê defeitos, a pessoa é linda. Levantou descabelada. É lindo, é lindo, é lindo, né? A pessoa nem é muito bonita, mas é linda, é a paixão, é tudo bonito. Aí vem o segundo estágio, que aí a paixão diminui e você começa a olhar melhor. Certo? Mas assim, não é tão bonita assim, não. Aí você começa a ver os defeitos, vai vendo os defeitos. É o estágio mais delicado, a coisa se complicou. E aí, se a gente conseguir transcender esse estágio, nós vamos para o 3º estágio. No 3º estágio,
É assim, você admira a força do outro e o ajuda na vulnerabilidade. E o outro faz com você. É onde você não tem as cobranças, você tem a compreensão. Então, naquilo que o seu marido ou que a sua esposa é forte, você admira. E naquilo que ele ou ela tem a vulnerabilidade, você ajuda. E aí você transcende para o terceiro estágio. E aí você pode ter certeza que as coisas vão muito, muito, muito bem, né? Que é esse cuidado. Eu tinha até separado, eu separei para uma entrevista que nós vamos conceder à Faculdade de Ilhéus com o Lindomar, e ele me pediu para abordar o tema cuidar do outro com alegria e responsabilidade. E outro dia eu estava assistindo alguns vídeos e assim, cuidar com alegria é você ficar feliz com a felicidade do outro. É uma coisa que Jesus propôs, né? A proposta de Jesus é mais ou menos isso. E aí eu vi um exemplo, achei magnífico, da Andrea Belmonte. Ela é filósofa e psicanalista. E ela, num podcast desses da internet, ela contava o drama que ela viveu com a sua filha, de 6 anos, uma doença grave no pulmão, né, que quase a levou a óbito. E quando a menina estava num estado muito grave, ela foi para a UTI, e 6 anos a sua filha. E ela ficou com a sua filha ali na UTI. Quando deu 10 horas da noite, a enfermeira chegou e disse: olha, a senhora tem que sair. Ela disse: mas como sair? Minha filha tem 6 anos. A minha filha nunca dormiu sozinha e nunca dormiu fora de casa. E a enfermeira disse: sim, mas são regras. São regras do hospital. À noite ninguém pode ficar na UTI, a senhora tem que sair. Ela disse: não, mas eu não quero sair. A senhora me desculpe, a senhora tem que sair. E aí então ela voltou-se à sua filha e disse: olha, querida, a mamãe tem que sair. Mas mamãe, a senhora vai me deixar sozinha? Eu nunca dormi sozinha. Ela disse: mas é regra do hospital, eu tenho que sair. E aí a menina disse assim: mas se a senhora dormir do lado de fora do hospital, eu vou me sentir segura. E ela dormiu 45 dias. E as pessoas iam levar comida para ela, iam levar água. Ela dormiu 45 noites para fora do hospital, para a filha se sentir segura lá dentro. Então, assim, cuidar com alegria é mais ou menos isso, não é? É o prazer de ver que você está contribuindo de alguma forma com a felicidade do outro, né? Isso é raro, porque como diz Bauman, né, o filósofo polonês que escreveu o livro Amor Líquido, nós vivemos hoje numa sociedade imediatista. Nós vivemos hoje uma sociedade das gratificações instantâneas. Nós vivemos hoje uma sociedade das relações descartáveis, em que o outro não se preocupa com o outro e vice-versa. E aí nós temos essa situação bastante complexa na nossa sociedade. Bom, próximo. Os obsessores podem ser ajudados por outros obsessores? Claro, é só olhar para a nossa política. Né? Só troca de partido, né? Quando o voto é secreto, a pessoa vota de um jeito diferente, que ninguém vai saber que ele votou, não é assim? Às vezes a pessoa está queimada num partido, ela vai para outro partido, é o obsessor ajudando o obsessor, né? Aí você tem essa teia obsessiva que não deixa o Brasil avançar. Em qualquer período, não estou falando do governo atual, em qualquer período. Claro que os obsessores podem ter ajuda, sim. Claro que podem. Quer ver um exemplo bem interessante? Esse exemplo está em um livro que eu psicografei, do José Lázaro, mas eu não me lembro qual. Os espíritos queriam derrubar uma pessoa. Essa pessoa estava firme no seu propósito de fazer o bem, não era espírita, nada. Estava firme no seu propósito de fazer o bem, e ele estava sob ataque de alguns espíritos que não estavam conseguindo derrubá-lo. Aí eles descobriram que aquele cara encarnado, havia tido uma encarnação passada em que ele se fragilizou muito, porque se apaixonou por uma mulher e ficou desgostoso com a vida, porque essa mulher não o quis, e lá ele teve uma encarnação complicada. E aí o obsessor-chefe disse assim para o outro:
Localiza onde está esse espírito dessa mulher que ele se envolveu, porque esse deve ser o ponto fraco dele. Localizaram um espírito feminino numa região terrível do umbral, recolheram o espírito, deram, entre aspas, um banho de loja, né? No espírito feminino, deram um banho de loja, o espírito ficou bonito, e eles disseram assim, ó, seguinte, nós tiramos você do umbral, melhoramos você, agora você vai retribuir. O que é que eu tenho que fazer? Aquele cara lá, você lembra dele? Ah, lembro, então, a gente quer que você atue nele. A gente quer que você passe a assediá-lo para perturbá-lo, porque como você já teve um envolvimento emocional com ele, você tem mais chance de conseguir convencê-lo. E ela, então, fez um acordo com os obsessores para fazer isso. Então, esses acordos, claro, que acontecem entre os espíritos inferiores. Eles podem se unir para prejudicar as pessoas aqui na Terra. São as barganhas, né? São as barganhas que podem acontecer. Isso é possível. Próximo. Estamos acabando já, tá? Como não sentir raiva de um espírito que está nos prejudicando? É fácil. Se coloque no lugar dele. Imagine que o que ele fez com você, o que ele está fazendo com você, seja por uma vingança. Vamos lá, pensa assim. Ah, o obsessor está me perseguindo. Nós tivemos um caso uma vez, me lembrei agora, muito marcante, porque era um espírito muito inteligente, não era propriamente alguém mau, nós não poderíamos chamá-lo de obsessor. E ele estava numa perseguição implacável contra o encarnado. E já estava quase levando-o à loucura, porque a intenção do espírito era levá-lo para um sanatório. E quando eu fui dialogar com o espírito, eu disse, puxa, meu irmão, antes de eu continuar, ele disse assim, o senhor não me diga que eu não posso fazer isso, porque eu posso. Eu digo, não, o senhor pode, tanto é que o senhor está fazendo. Mas o senhor deveria pensar se o senhor deve fazer. E ele disse assim para mim, ele e ela, porque ele era casado, né? Ele e ela me traíram. Ela era minha esposa, ele era o meu sócio. Eles tramaram a minha morte, me mataram, me enterraram no quintal e foram curtir todo o dinheiro que eu tinha. E aí o espírito olhou para mim e disse assim, se fosse o senhor perdoava? Deu uma vontade de dizer assim, o senhor quer uma ajuda? Eu lhe ajudo. Eu não falei, só deu vontade, eu não falei. E claro que aí eu tentei conduzir da forma que os doutrinadores conduzem. Mas então, se um obsessor está te perseguindo, não é por acaso. Você deve imaginar o que é que você já fez de mal para ele estar tão empenhado em perseguir você. Quando você faz essa leitura e se coloca no lugar do obsessor, é fácil não sentir raiva dele. A gente até compreende, né? E eu recomendo, não sinta raiva do obsessor. Ore por ele. Peça perdão a ele. Diga que você se arrependeu, né? Convença-o que você se arrependeu. E ele pode desistir de você. Ou não. Tem algum padrão vibratório, algum padrão mental que mais atrai um obsessor? Vários. Mas eu destacaria um. Tem um padrão nosso que abre um monte de brecha para a influência espiritual negativa. É a lamentação. A lamentação, a reclamação, o achar que está tudo errado, que a vida é uma porcaria, que nada dá certo, que devia ser diferente, Essa lamentação abre um monte de brecha para a influência negativa. Ah, Aguinaldo, mas você vai querer que a gente fique feliz o tempo todo? Claro que não. Você nem conseguiria. Quem é aqui que vai conseguir ser otimista a semana inteira? Nenhum de nós. É evidente. A gente não tem condição para isso. Mas a gente tem que estar atento. A gente pode reclamar? Pode, até para desabafar. Às vezes você precisa fazer uma reclamação, você precisa jogar para fora para verbalizar, para aliviar. Ninguém está dizendo que você não pode reclamar. Agora,
tome cuidado quando você começa a perceber que esse tom de reclamação, de melancolia, de lamentação está se repetindo, está se repetindo, está se repetindo, começou a virar um hábito, já se tornou o seu jeito de ser. Primeiro você só fazia de vez em quando, agora é todo dia, em qualquer lugar. Aí preste atenção, porque aí você está indo para um caminho perigoso, né? Todos nós vamos tropeçar, todos nós vamos errar, todos nós vamos falar bobagem, todos nós vamos sentir raiva. É da nossa condição humana. O problema é quando isso começa a repetir, aí a gente cria um padrão. E criando esse padrão, aí eles vão se conectar na gente mesmo e vai ser difícil escapar, certo? Então, vigie, vigie. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, vigie. Cuidado com aquilo que vai se repetindo muito, porque depois você não consegue sair daquela teia. E aí você passa a sofrer uma influência e aí não tem jeito, né? Lembram daquele desenho? Eu não vou lembrar o nome do personagem, que não é da minha época. Acho que era Urias o nome dele, que ficava uma nuvem de chuva só na cabeça dele. E ele dizia assim, vida, esse mesmo. Você é da sua época, né, Claudinei? Você é velhinha, Claudinei. Você entregou agora, hein? Você viu? Claudinei assistia esse desenho. É esse mesmo, é esse mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa lamentação, nessa coisa toda, certo? E quando eu percebo que tem um espírito inferior comigo, o que eu faço? Eu continuo vivendo bem, deixa ele lá. Eu vi um espírito no meu quintal, era bom ou é ruim? Não sei, parece que é ruim. Parece que é ruim. Tá, deixa ele lá, não entra na frequência dele. Porque se eu começo, eu já vi situação assim. Eu acho que eu estou com um obsessor, não sei, e tal, acho que está aqui me perseguindo. Não, vamos fazer uma prece, Aí fez a prece. A pessoa diz, acho que eu melhorei. Deixa eu ver se ele não está aqui mesmo. Já traiu de novo. Deixa, já limpou, já fez vibrar. Você vai atrás do espírito de novo para quê? Então, assim, tem muitas vezes que a gente se atira nos braços do obsessor, que a gente fica procurando o obsessor, né? Eu acho que tem um obsessor aqui. Tá bom, pode ser que tenha um espírito ali. O que você está fazendo? O que você está pensando? Nada demais. Então deixa ele ali, que daqui a pouco ele vai ficar de saco cheio e vai embora. Vai embora, não tem que ficar, eu vou ficar com medo, meu Deus, agora esse espírito, que ele vai fazer contra mim? Se você não entrar na frequência dele, ele não vai fazer nada. Siga aí sua vida, vai seguindo a sua vida. A gente se distrai muito facilmente. Muito facilmente. A gente vai ficar distraído. Deixa lá, não se preocupe não. É igual aqueles curiosos, né? Tá tendo uma briga, aí nós sai na rua para ver quem que é, quem que matou, quem morreu. Não é problema seu, deixa lá o negócio. É difícil. Bom, e a última pergunta, para a gente fechar o estudo. E quando a pressão for insuportável, quando as dores forem insuportáveis, o que nós fazemos para continuar? Lembrando o seu José de Moraes no livro Novos Hábitos. Continue fazendo. E lembre-se, que por mais difícil que a sua vida esteja, ela é a oportunidade da sua redenção. Se você não aguentar o tranco, você vai voltar na estaca zero onde você está. Eu me lembro de uma vez, só para a gente encerrar, que eu conversava com uma senhora e eu tinha tido a informação espiritual antes, né? E eu tinha sido autorizado a dizer isso a ela, por isso que eu disse. Porque ela veio conversar comigo e assim, ela estava dizendo uma coisa muito séria. Ela disse, olha, Guinaldo, eu sou espírita. Sei que a morte não existe, mas eu vou me matar. Ela tinha uma doença nos ossos que lhe doía da raiz do cabelo ao dedão do pé. Nem com morfina aliviava a dor. Era uma coisa desesperadora. Ela disse, eu não aguento mais sofrer, eu vou me matar. E aí eu olhei para ela, dei uma risada para descontrair e disse assim, de novo? Ela disse, de novo o quê? De novo você vai se matar.
E quem disse que eu já me matei? Eu disse, olha, vou dizer para você, você acredita se você quiser. Você sabe por que você tem dor no corpo todo, como você mesma diz, que dói da raiz do cabelo ao dedão do pé? Você sabe? Ela disse, por quê? Eu falei, porque em uma das suas existências você se jogou de um penhasco, de uma montanha. E quando você bateu no chão, óbvio, você teve fraturas múltiplas e desencarnou. Quando você reencarnou, todo o processo que estava no perispírito veio como essa doença que você tem. Então, estas dores, trata-se de um resgate, de uma encarnação em que você saiu dela pelas portas do fundo. Então, é a sua oportunidade de redenção. E o que eu faço? Olha, faça o que eu estou tentando fazer. Tenha mais fé, ore mais, trabalhe mais, porque todo mundo está nessa. O que a gente faz? Qual é a saída? Continuar fazendo o que a gente está. E se puder, melhorar um pouco. Porque se a gente está sofrendo o que a gente está sofrendo, fazendo um pouquinho o que a gente está fazendo, imagine se você parar. Aí é nocaute. Aí é nocaute. Tá certo? Então vamos em frente. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre. Pessoal da internet, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Eu vou pedir para a Suzy coordenar o passe hoje e depois fazer a prece final para a gente. Pedimos a todos que fiquem